Mateus 16, de 21 a 28, eu chamo a sua atenção para esse texto para pensarmos sobre a cruz de Cristo. Nós estamos estudando uma série de mensagens sobre a vida do apóstolo Pedro, e nesse momento da caminhada do apóstolo com Jesus, ele aprenderá o que é a lição central da vida cristã. Ele aprenderá o que é o cerne, o que é o coração do cristianismo, o coração da fé para a qual o Senhor Jesus o havia chamado. E o texto diz assim: desde aquele momento Jesus começou a explicar aos seus discípulos que era necessário que ele fosse para Jerusalém e sofresse muitas coisas nas mãos dos líderes religiosos, dos chefes dos sacerdotes e dos mestres da lei, e fosse morto e ressuscitasse no terceiro dia. Então Pedro, chamando-o à parte, começou a repreendê-lo, dizendo: nunca, Senhor, isso nunca te acontecerá. Jesus virou-se e disse a Pedro: para trás de mim, Satanás, você é uma pedra de tropeço para mim, e não pensa nas coisas de Deus, mas na dos homens. Então Jesus diz aos seus discípulos: se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me, pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá, mas quem perder a sua vida por minha causa, a encontrará. Pois que adiantará ao homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou o que o homem poderá dar em troca de sua alma? Pois o Filho do Homem virá na glória de seu Pai com os seus anjos, e então recompensará a cada um de acordo com o que tenha feito. Garanto-lhes que alguns dos que aqui se acham não experimentarão a morte antes de verem o Filho do Homem vindo em seu reino. Amém. Ó Deus querido, em nome de Jesus, que o Senhor nos ajude a entender hoje à noite a centralidade da cruz de Cristo para as nossas vidas, o significado dela para nós, e as implicações de uma vida sob a cruz de Jesus. Abra as nossas mentes e os nossos corações, nós te pedimos, em nome de Cristo. Amém. A cruz, ela se popularizou como o símbolo do cristianismo. Todos nós sabemos disso. O que há de errado em tudo isso é que ela perdeu o seu significado. A cruz hoje foi reduzida a uma joia de luxo, onde até a Madonna usa uma entre os seios de forma luxuriosa. A cruz se tornou um desenho para as pessoas tatuarem no corpo. A cruz se tornou um artigo para se pendurar na parede. A cruz se tornou um objeto de decoração. Sem dizer que na postura mística ou idólatra que tantos têm diante da imagem da cruz. Se por um lado alguns mistificaram, alguns idolatram a cruz, por outro, muitos desvalorizaram, tiraram da cruz o significado real que ela tem. A cruz hoje se tornou um mero ornamento, mas a cruz sempre foi um instrumento de vergonha e de morte. É pena que nós tenhamos romantizado o significado da cruz, e ao romantizarmos o significado da cruz, nós arrancamos da cruz o poder que a cruz tem. Nada, pensa exatamente no que eu vou te dizer agora, nada poderia ser mais horroroso do que a crucificação. Entre no Google, por exemplo, e digite lá a crucificação de Cristo, como foi, ou como era a crucificação. E você vai ficar abismado em descobrir que a forma de se matar através da crucificação foi um método meticulosamente estudado pela maldade dos homens.
No início, tentava-se torturar e matar as pessoas empalando no ânus delas uma estaca de madeira. Deixavam essas pessoas expostas ao sol, aos bichos, mas descobriu-se que essas pessoas entaladas ou empaladas por uma madeira, um espinho gigantesco penetrando o seu corpo, matava rapidamente a pessoa e ela sofria pouco antes de morrer. Essa imagem ela é tão real e ela é tão verídica que Paulo, quando fala no espinho na carne que ele tinha, escrevendo em 2 Coríntios, a palavra grega que ele usa para falar de espinho é a mesma palavra grega para estaca que era enfiada no ânus de alguém que era torturado até a morte. Para os irmãos terem uma ideia da dor que Paulo sentia, esse é o símbolo que ele usa. Mas o ser humano, na sua brutalidade, na sua maldade, descobriu que a estaca não era a melhor forma de fazer alguém sofrer até a morte. E aí, em alguns casos, eles fritavam as pessoas em tachos cheios de gordura de animais. Também não era o ideal. Outras vezes ferviam elas em grandes caldeirões com água, mas a pessoa não sofria tanto. Jogavam elas nos ginásios e nos estádios dos seus dias e entregavam as pessoas às bestas, às feras, aos leões. Mas descobriram que isso servia só para o divertimento, porque a besta, o leão, logo engolia e matava, e a pessoa não sofria como ela deveria sofrer. Aí então vieram com a crucificação. A crucificação era a forma de matar mais horrorosa que poderia existir. Expunha-se o condenado diante da humanidade nu, sem roupas. Expunha-o à vergonha, ao escárnio. Há relatos na história de que homens crucificados levaram até 9 dias, agonizando de dor. E sabe qual era o ato de misericórdia que, quando vinha alguém sofrendo tanto, as agonias da crucificação, os músculos em cãibra, a falta de ar, você tentando respirar e não consegue, riçando suas costas naquela madeira porosa, sangrando, e o ato de misericórdia era o seguinte: quebrar os ossos, para que aquela dor, ou a perna não tivesse mais força de ficar se sustentando para respirar. Ou às vezes davam uma espécie de fel, como tentaram dar a Jesus, uma espécie de narcótico ou relaxante muscular, para que a dor fosse amenizada. O crucificado, ele sofria tanto, que em alguns casos ele delirava e gritava como um maníaco, como um louco. E há relatos de que os romanos, não aguentando mais tanto grito de loucura, cortava a língua fora do crucificado, para que ninguém mais o ouvisse falar. Irmãos, nada poderia ser mais horroroso do que a crucificação. As pessoas do primeiro século ficariam escandalizadas com o tratamento que hoje nós damos à cruz. Para nós termos uma ideia, a cruz era para eles o que, por exemplo, uma câmara de gás para a pena de morte é para nós. A forca foi para algumas sociedades durante um tempo como pena de morte. A injeção letal, que nos Estados Unidos, quando se começou a ser usada como instrumento de pena de morte, até hoje é usada, o nome original dela era sangue de boi. É a mesma coisa de que se nós hoje tivéssemos pendurado no pescoço, ou numa parede, ou tatuado no corpo uma seringa, e alguém perguntasse: que seringa é essa? É um instrumento de pena de morte. Ninguém tatua necessariamente, ou pendura no corpo uma seringa, uma cadeira elétrica, uma forca, porque esses símbolos são horrorosos para nós.
As pessoas do primeiro século ficariam escandalizadas com a banalização, com a ornamentação, com a romantização da cruz de Jesus. A cruz era um instrumento brutal, era um instrumento humilhante, era um instrumento de execução. No entanto, a cruz é o símbolo do cristianismo. E nós não temos que nos envergonhar dela. Nós só não podemos banalizar a sua mensagem, o seu significado. O nosso relacionamento com a cruz determina o nosso destino eterno. Se de tudo o que eu pregar desse púlpito, você se esquecer ao longo dos anos, jamais se esqueça da mensagem de hoje à noite, porque ela é central para a fé. Foi sobre a cruz que Jesus se fez maldição em nosso lugar. Foi sobre a cruz que Jesus sofreu injustamente por nós os horrores do pecado. Foi sobre a cruz que Jesus derramou a sua vida sem pecado, para que o pecador que nele crê, todo que aquele recebê-lo em seu coração, segui-lo com fé, não pereça, mas tenha vida eterna. Essa é a cruz. E Pedro, no seu processo de santificação, Pedro que estava na mão do divino escultor, para ser esculpido e para ser transformado de pedra bruta em caráter escultural pela graça de Deus, Pedro precisava aprender o significado da cruz, e nós também, irmãos. Nós também. O que Pedro aprendeu sobre a cruz de Cristo, e que nós hoje devemos nos lembrar e jamais nos esquecer. O que foi que Pedro aprendeu quando lemos esse texto? Há 3 coisas para as quais eu chamo a sua atenção. A primeira coisa é que eu quero que você veja comigo o que é a cruz na cabeça de Deus. Em segundo lugar, o que é a cruz no coração das pessoas. E em terceiro lugar, o que é a cruz na caminhada do discípulo. 3 verdades sobre a cruz de Cristo. Em primeiro lugar, a cruz de Cristo na cabeça de Deus. Irmãos, na cabeça de Deus não existe cristianismo sem cruz. Não há salvação sem a morte de Cristo em nosso lugar. E aí às vezes a gente que é cristão, a gente mesmo não sabe responder por quê. Às vezes nós mesmos, quando confrontados por um amigo mais cético ou por alguém mais cínico, nós ficamos sem respostas. Mas a verdade bíblica é que não há reconciliação com Deus sem o sangue do Cordeiro de Deus, que tira do mundo o pecado que nos separava de Deus. A cruz existe porque Deus precisou encontrar um caminho onde Ele permanecesse justo, punindo o pecador, mas ao mesmo tempo amoroso, salvando o que crê. Então pense no dilema de Deus. Deus ama e Ele não fica indiferente diante da humanidade que escolheu trilhar um caminho que o abandona, que o deixa de lado, que o blasfema. E aí Deus diz: eu vou amar, mas eu não posso simplesmente amar, porque a punição pelo pecado é a morte. Como é que eu amo e salvo sem ser injusto? Como é que eu amo e salvo sem varrer para debaixo do tapete o pecado? Deixa eu te fazer uma pergunta. Qual é o sonho de todo brasileiro lúcido nos dias em que nós estamos vivendo? Queremos justiça. Queremos juízes que condenem com penas merecidas aqueles que usurparam nossa nação. É ou não é verdade? Imagine você se de repente a Suprema Corte do nosso país chegasse em cadeia de televisão, em rede nacional, e dissesse: a partir de hoje nós estamos anistiando todos os que roubaram a nação, para que da agora em diante todo mundo não roube mais. Como é que você ia se sentir?
Você ia querer o Estado Islâmico aqui por um momento em Brasília, fala a verdade. Ninguém admite a possibilidade de um juiz injusto ao ponto de varrer para debaixo do tapete culpa, erro, pecado, mas a humanidade parece que quer um Deus assim. Um Deus que o homem cospe na cara dele, literalmente, um homem que tripudia sua glória, que destrói a honra do Criador, e aí a gente quer um Deus que, tudo bem. Não há reconciliação com Deus sem o sangue do Cordeiro de Deus, que tira do mundo o pecado que nos separava de Deus. Então eu vou te dar um texto para você nunca mais esquecer. Sempre que alguém questionar você, para que a cruz? Você vai abrir em Romanos 3, 23 a 26. Abra sua Bíblia em Romanos 3, de 23 a 26. É um texto que justifica a cruz de Cristo. Um texto que revela para nós o que é a cruz na cabeça de Deus. O que é a cruz na cabeça de Deus. Eu vou ler na versão Nova Tradução, na linguagem de hoje. Romanos 3, 23 a 26. Todos pecaram, todos cometeram um crime, e estão afastados da presença gloriosa de Deus. Eis o problema. Todos nós cometemos um crime contra a glória de Deus, crime esse que nos afastou, que nos separou de Deus, da presença gloriosa do Criador. Eis o problema. 24. Mas pela sua graça, e sem exigir nada, Deus aceita todos por meio de Cristo Jesus, que os salva. Deus ofereceu Cristo como sacrifício para que pela sua morte na cruz, Cristo se tornasse o meio de as pessoas receberem o perdão dos seus pecados, pela fé nele. Deus quis mostrar com isso que Ele é justo. A cruz revela a justiça de Deus. A cruz revela que Deus não varreu pecados para debaixo do tapete. Alguém pagou pelo nosso crime. No passado, Deus foi paciente, não castigou as pessoas por causa dos seus pecados. Mas agora, pelo sacrifício de Cristo, Deus mostra que é justo. Assim, Ele é justo e aceita os que creem em Jesus. A versão Almeida, Revista e Atualizada, diz que Deus é justo e justificador. O que a gente lê nesse texto é que a cruz torna Deus justo e justificador. Na cruz nós enxergamos a justiça de Deus. Deus puniu com morte o pecado. Um dia Ele disse: o salário do pecado é a morte, e Ele jamais voltaria atrás no que disse. Na cruz Ele puniu o pecado com morte. A gente vê a justiça, mas a gente vê o amor, porque o pecador que recebe Cristo pela fé, ele é recebido para a vida. Cristo morreu a nossa morte, para que nós vivêssemos a vida dele. Por que da cruz? Porque a cruz precisa justificar. A cruz precisa revelar que Deus é justo e Ele pune, mas Deus também é amor, e todo aquele que reconhece que aquela punição deveria ser sobre Ele, mas que não cai sobre Ele, cai sobre o Filho, Jesus, e nisso crê e recebe, esse é salvo. A cruz revela a graça de Deus. Deus não ficou indiferente diante do caminho de perdição que a gente escolheu. A cruz revela a justiça de Deus. Deus demonstra que para nos receber, Ele não varreu o pecado para debaixo do tapete. A cruz revela que houve punição pelo pecado. Sabe o que a cruz revela para nós? Que Deus é cheio de graça e de verdade. Deus é pleno de justiça e de amor. Tudo isso na cruz.
para poder existir num só ser justiça e ao mesmo tempo misericórdia, justiça para que o pecado ainda seja punido, e misericórdia para que o pecador seja liberto da sua culpa. Como? Isso era um grande problema, digamos assim, para usar uma linguagem humana, antropomórfica. Isso era um grande problema na mente de Deus. Como eu vou manter minha justiça e exercer meu amor? Deus veio com a cruz. Na cabeça de Deus não existe cristianismo sem cruz. E Jesus nunca quis que os seus discípulos anunciassem um cristianismo sem cruz. E sabe o que eu vejo acontecendo hoje no meio dito evangélico? Um cristianismo sem cruz. Logo depois da grande confissão de Pedro, que nós estudamos domingo passado à noite, lá em Mateus 16, a partir do verso 13. Logo depois da grande confissão de Pedro, Jesus instrui os apóstolos sobre o que é a igreja. Vimos isso domingo passado. Eu não sei se você notou, quem esteve domingo passado, o que Jesus disse no verso 20. Domingo passado nós nem tocamos no texto. Eu fiz isso de propósito, porque o texto é um link, é uma conexão para o texto de hoje. Abra sua Bíblia de novo em Mateus 16, 15. Mateus 16, 15. E vocês, perguntou Jesus, quem vocês dizem que eu sou? Simão Pedro respondeu, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Respondeu Jesus, feliz é você, Simão, filho de Jonas, porque isso não lhe foi revelado por carne ou sangue, mas por meu Pai que está nos céus. E eu lhe digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do Hades não poderão vencê-la. Eu lhe darei as chaves do reino dos céus. O que ligar na terra terá sido ligado nos céus, e o que você desligar na terra terá sido desligado nos céus. Para mim, meus irmãos, o texto terminaria aqui, mas olha o que Jesus disse. Então advertiu a seus discípulos que não contassem a ninguém que ele era o Cristo. Muito estranho. Por que Jesus impediu os discípulos naquele momento de anunciarem que Cristo era o Cristo? Sabe por quê, irmãos? O texto que nós lemos hoje à noite explica. Pedro ainda não tinha entendido o valor, o significado da cruz. Tanto que ele chama Jesus à parte e diz, não, isso não vai te acontecer, longe de você, o Senhor é o Messias. Na cabeça de Pedro, seria possível Jesus levar adiante a missão dele sem cruz. E aí Jesus diz, não, eu não quero que vocês preguem um cristianismo sem cruz, eu não quero que vocês anunciem um Cristo sem cruz. Aí vem o verso 21, nós lemos até o 20, onde Jesus disse o quê? Não contem a ninguém que eu sou o Cristo. Aí Mateus continua, desde aquele momento, desde o momento em que Jesus disse, não contem a ninguém, eu ainda tenho uma lição a lhes ensinar, antes de vocês saírem anunciando o Evangelho. Desde aquele momento, Jesus começou a explicar aos seus discípulos que era necessário a cruz. Então você faz o seguinte, se você gosta de rabiscar sua Bíblia, e deveria, você vai fazer o seguinte, desde aquele momento Jesus começou a explicar aos seus discípulos, aí você põe um parêntese, depois da palavra discípulos, e até o final do versículo 21, porque tudo o que está dito nesse parêntese, resume-se numa palavra, cruz. Desde aquele momento, Jesus começou a explicar aos seus discípulos que era necessário a cruz,
que era necessário que ele fosse para Jerusalém e sofresse muitas coisas nas mãos dos líderes religiosos, dos chefes, dos sacerdotes, dos mestres da lei, e fosse morto e ressuscitasse no terceiro dia. Era necessário a cruz. Não anunciem um cristianismo sem cruz, não proclamem uma fé sem cruz. É melhor vocês se calarem do que ensinarem um evangelho sem cruz. Então Pedro, chamando-o à parte, Pedro tem hora que dá vontade de dar um beijo, tem hora que dá vontade de dar um tapa. Nessa hora dá vontade de puxar a barba dele. O caba sem vergonha. Então Pedro chamou à parte, começou a repreendê-lo, meu Jesus, dizendo: nunca, Senhor, sem essa de cruz, isso nunca te acontecerá. E Jesus não tinha tapa na língua. Ele diz a Pedro: afasta-te de mim, Satanás. Na cabeça de Deus, a morte na cruz e a ressurreição de Jesus são centrais para o cristianismo. E por que são centrais no cristianismo? Porque a cruz, repito, revela graça. O pecador pode ser perdoado se crer. A cruz revela graça e revela justiça. Ainda houve punição, alguém morreu pelo meu e o seu pecado. E aí a ressurreição fala do poder de Deus sobre a morte, anunciando que o sacrifício do Cordeiro de Deus foi aceito pelo Senhor. Você se recorda do Velho Testamento? O sumo sacerdote, uma vez no ano, entrava lá no lugar santo dos santos. E sabe como é que ele tinha que entrar? Ele tinha que entrar com uma corda amarrada na perna. Porque se ele caísse morto lá dentro, ninguém poderia sequer entrar lá para tirar ele, porque ia morrer também. Imagina você fazer um sacrifício uma vez por ano, era o seu sonho de vida, era o ápice da carreira sacerdotal. E aí você entrava com a corda na perna para jamais se esquecer de que a qualquer momento, se você não estivesse andando na linha, Deus poderia, bum, e você caía duro. Você já entra tremendo com a corda. Será que é agora? Será que é agora? E aí quando ele saía de lá vivo, quando ele saía de lá sem precisar usar a corda, era a declaração de que Deus havia aceito o sacrifício. Quando os discípulos entram no túmulo de Jesus e não o encontram lá, ele está vazio, é Deus dizendo: eu aceitei o sacrifício do meu filho unigênito, do meu cordeiro sem mácula. Não existe cristianismo sem cruz, porque na cruz Deus reconcilia graça e justiça, e a ressurreição revela o poder de Deus, o sacrifício que foi aceito e o Deus que venceu a morte. Mas Pedro ainda assim estava cego para a cruz. Pedro imaginava que era possível um cristianismo sem cruz. Mas graças a Deus que Pedro ainda estava em processo de santificação, como a gente está estudando. Pedro estava sendo talhado pelo mestre, e o Senhor sabia que essa lição sobre a cruz seria fundamental para a compreensão de Pedro, para a salvação de Pedro, para o anúncio que Pedro faria do Evangelho. E aí mais tarde, lá em Atos capítulo 4, Pedro um pouco mais maduro, ele, depois de uma das vezes que ele é solto de um de seus aprisionamentos, ele se reúne novamente com a igreja, e em Atos capítulo 4, verso 27 e 28, ele ora as seguintes palavras: de fato, Herodes e Pôncio Pilatos reuniram-se com os gentios e com o povo de Israel nesta cidade. Aqui cai por terra, só um parêntese, aqui cai por terra todo o antissemitismo, toda acusação de que quem matou Jesus foi judeu e que por isso judeu merece perseguição, como aconteceu infelizmente no passado, porque o próprio Pedro está reconhecendo aqui que foram gentios, ou seja, não judeus,
e o povo de Israel da cidade. A humanidade inteira crucificou Jesus. De fato, Herodes e Pôncio Pilatos reuniram-se com os gentios e com o povo de Israel nesta cidade para conspirar contra o teu santo servo Jesus, a quem ungiste Messias. Só que eles crucificaram Jesus. Mas olha como é que Pedro interpreta a crucificação. Pedro poderia muito bem ter escrito assim: a quem Deus ungiste e vocês crucificaram. Nós teríamos entendido, mas ele não usa a palavra crucificação. Antes, ele revela para nós o que é a cruz na mente de Deus. E aí Pedro diz em Atos 4:28, fizeram o que o teu poder e a tua vontade haviam decidido de antemão que acontecesse. A cruz sempre foi plano de Deus. Na cabeça de Deus, a cruz e a ressurreição são centrais para o cristianismo. A cruz revela que Deus é justo e justificador. A ressurreição mostra que Deus é poderoso para nos salvar pela fé em Cristo Jesus. Segundo lugar, a cruz no coração das pessoas. Pedro não gostou nem um pouquinho do que ele ouviu sobre a cruz. Volta lá para Mateus 16, por favor. Pedro não gostou nem um pouquinho. Como a maioria de nós não gosta. Então Pedro chama Jesus à parte, diz Mateus 16:22, e começa a repreendê-lo dizendo: nunca, Senhor, isso nunca te acontecerá. Sabe o que essa atitude de Pedro revela, irmãos? Essa atitude de Pedro revela o que é a cruz no nosso coração. Sabe o que é a cruz para nós? Repugnante. Que conversa é essa, pastor? Que sermão é esse sangrento? De morte, de cruz, de pai que leva o filho para a cruz. Isso é escândalo. Não é de hoje que se pensa assim da cruz. Na mente de Pedro, o Messias não merecia aquilo. Para que tanta humilhação, para que tanto sofrimento, se ele é o Cristo, Filho do Deus vivo? Era impensável que ele padecesse daquela forma. Para Pedro, o Messias não morre. Irmãos, e aqui eu vou dizer algo que todos nós cristãos precisamos ter muito bem em mente. Quem só pensa com o coração, corre o risco de blasfemar. Foi o que Pedro fez. E se Pedro, que acabara de fazer uma declaração pública de fé, a sua grande confissão, acabara de receber o elogio de Cristo, dizendo: foi Deus que te revelou isso. Se Pedro caiu nessa armadilha, qualquer um de nós cai. Pedro estava bem intencionado. Ninguém pode negar isso. Eu não discuto que o que Pedro queria era o melhor para o seu Senhor. Mas na sua boa intenção ele estava perdidamente equivocado. Quando Pedro pensou só com o coração e ignorou a revelação de Deus, ele deu lugar para o diabo na vida dele. Quando a gente pensa só com o coração e esquece a revelação de Deus, porque o que Jesus fez quando tentou explicar a cruz foi chamar os profetas, dizer o que desde antemão estava anunciado. Tanto que Pedro, nós lemos em Atos 4:28, depois amadurecido, repensando o que disse, ele fala: poxa, como eu fui me enganar, como eu fui me esquecer. Isso sempre esteve na cabeça de Deus. Essa era a revelação de Deus desde o início. Mas nesse momento Pedro ignora a revelação, ignora a Bíblia, ignora fatos e verdades e começa a pensar só com o coração. E quando ele pensa só com o coração, ele se arrebenta. Eu fico indignado quando eu vejo crentes dizendo uns para os outros: siga seu coração. Oh, meu irmão, esse coração que não é instruído pela revelação de Deus vai te levar à blasfêmia, vai te destruir.
Deus diz que para haver perdão, salvação, reconciliação, o justo morre pelo injusto, o cordeiro perfeito e sem defeito é sacrificado no lugar do pecador. Somente assim o pecador seria perdoado e justificado. Essa era a revelação de Deus. Pedro ignora isso, pensa com o coração e ouve o que não quer. Pedro, você acabou de deixar o diabo usar sua vida. É impressionante como as pessoas da nossa geração estão bem representadas aqui em Pedro. Pessoas muito bem intencionadas, pessoas cheias de amor, ninguém nega isso, mas que quando negam a cruz, sabe o que elas estão dizendo? Elas estão dizendo que o pecado não tem problema, que o juiz pode ser injusto, que o juiz pode dar uma anistia e perdoar todo mundo, de mão beijada, que é possível simplesmente varrer a culpa para debaixo do tapete, seguir buscando viver em fraternidade. O mundo quer viver em fraternidade, em bondade, quando na verdade o próprio mundo reconhece que tem algo errado, e quando o que eles chamam de mãe natureza provoca uma calamidade, um terremoto, um tsunami, um vendaval, um furacão, uma enchente, eles dizem: nós precisamos corrigir os nossos caminhos diante da mãe natureza. Isso é o evangelho pagão, porque todos nós sabemos o que está errado. Nós ferimos alguém, e esse alguém, nada mais, nada menos, foi o próprio Deus. Não é possível viver sem a cruz, Pedro, porque Deus é justo, e alguém teria que pagar pelo pecado, e se não fosse o Filho Jesus, seria você, Pedro, eu, Leandro. Não é possível não ter cruz, porque Deus é amor, e Ele quer salvar todo aquele que nele crê, todo aquele que crê que Deus ofereceu um caminho. A cruz foi a solução de Deus. Permita-me ler para você Isaías 53, versos 1 a 7. Ouça o que é a cruz. E Pedro sabia disso, Pedro conhecia esse texto, mas Pedro, quando pensa só com o coração e esquece a revelação, Pedro comete uma blasfêmia. Isaías 53, de 1 a 7, quem creu em nossa mensagem e a quem foi revelado o braço do Senhor? Ele cresceu diante dele como um broto tenro, e como uma raiz saída de uma terra seca. Ele não tinha qualquer beleza ou majestade que nos atraísse, nada havia em sua aparência para que o desejássemos. Foi desprezado, rejeitado pelos homens, um homem de dores, experimentado no sofrimento. Como alguém de quem os homens escondem o rosto, foi desprezado, e nós não o tínhamos em estima. Certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e sobre si levou as nossas doenças. Contudo, nós o consideramos castigado por Deus atingido e afligido. Mas Ele foi transpassado por nossas transgressões, foi esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas feridas nós fomos curados. Todos nós, tal qual ovelhas, nos desviamos, cada um de nós se voltou para o seu próprio caminho, e o Senhor fez cair sobre Ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido e afligido, e contudo não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado para o matadouro, e como uma ovelha que diante de seus tosqueadores fica calada, Ele não abriu a sua boca. A cruz no coração das pessoas é impensável. Sabe por quê? Porque as pessoas inventaram uma forma de amar que varre para debaixo do tapete a verdade. Olha como é impossível, por exemplo, manter um casamento sem a cruz. Digamos que seu cônjuge arrasa com você, acaba com você, e o seu sentimento é de querer vingança, naturalmente.
Na verdade, eu usei a palavra errada. Na verdade, o que todos nós anelamos é justiça, quando alguém nos desonra. Só que o pecado em nós não nos permite, e a gente perde a capacidade de fazer justiça na medida certa, e a gente abusa, a gente se ira, a gente peca, a gente paga na mesma moeda. Mas quem crê na cruz, quem crê em Cristo, e quem crê que em Cristo todos os nossos pecados, inclusive aquele do meu cônjuge contra mim, eu pela fé sou capaz de dizer: eu perdoo porque Cristo já perdoou. Diga para mim uma filosofia de vida que ensina isso. Não há. As pessoas inventaram uma forma de amar que varre para debaixo do tapete justiça e verdade. A gente vive junto enquanto é conveniente, enquanto os termos agradam a ambos. E aí vem Jesus e diz: eu já escrevi os termos. Vocês vão pecar um contra o outro. É natural, infelizmente, o pecado causa isso. Mas se houver arrependimento por parte de quem pecou, ninguém terá o direito de dizer: eu não te perdoo. As pessoas inventaram uma forma de amar que varre para debaixo do tapete a verdade e anula a justiça. As pessoas não querem falar do pecado. Ou quando falam do pecado, querem punir o outro, querem xingar o outro, querem arrasar o outro, querem destruir o outro, querem fazer justiça com as próprias mãos. Veja como é impossível viver sem um padrão de justiça. E quando a gente anula a cruz, que é o padrão de justiça de Deus, a gente cai em um de dois extremos: ou a gente ignora o que é certo, ou a gente pune com as próprias mãos. É ou não é assim no dia a dia, irmãos? Ou você dá um gelo em quem te pisou, e você diz: não quero mais nada com tal pessoa, ou você esgana, destrói. O cristianismo sem cruz foi abominado por Jesus, porque o cristianismo sem cruz não nos leva a Deus, não glorifica a Deus, e nos deixa sem um padrão de justiça, e o resultado é o que a gente vê: um degladiando o outro. Um deputado da República chamando um homoafetivo de bichinha, e ele em contrapartida cuspindo como um animal. Esse é o mundo sem padrão de justiça, diante dos nossos olhos. Mas o Senhor da glória, enquanto na cruz cumpria o plano de Deus, recebendo sobre Ele todo o nosso pecado, culpa, enquanto xingavam Ele dos piores nomes, enquanto cuspiam nele, em vez de cuspir de volta uma labareda de fogo e de anjos e destruir tudo, justamente porque Ele tinha e tem todo o direito, sabe o que Ele fez? Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem. Cristianismo sem cruz é uma estrada que desemboca no castigo eterno, porque não há perdão de pecados. Mas enquanto a gente não chega lá na destruição eterna, a gente passa por essa vida fazendo justiça com as mãos. Sim, eu sei, a ideia de cruz e de crucificação é uma imagem horrorosa, mas sabe por que ela é horrorosa? Agora pense comigo. Por que Deus escolheu entregar seu Filho no meio de tortura e morte mais horrível da história? Por quê? Eu acho que ficou fácil para você responder. Porque Deus quer revelar quão feio e quão horroroso é o nosso pecado. A cruz é feia, a cruz é horrorosa, porque feio e horroroso é o nosso pecado, e nós não podemos fugir da cruz.
Não queira um cristianismo sem cruz, ele vai te levar para a destruição eterna. E enquanto você não chega lá, você passa pela vida fazendo justiça com as mãos, você se torna um justiceiro. E por último, a cruz de Cristo na caminhada do discípulo. Nós vimos a cruz na cabeça de Deus, nós vimos a cruz no coração das pessoas, e veja comigo agora a cruz de Cristo na caminhada do discípulo. Pedro ouviu o que Jesus disse com preconceito, ele pensava só com o coração. Pensando com o coração, ouvindo com preconceito, ele falou pelos cotovelos. E aí ele ouviu o que não queria. O verso 23 de Mateus 16 diz que Jesus virou-se e disse a Pedro: para trás de mim, Satanás. Você é uma pedra de tropeço para mim e não pensa nas coisas de Deus, mas nas coisas dos homens. Essas palavras de Jesus a Pedro, repreendendo Satanás. Notem bem que Pedro não ficou possesso pelo demônio, não se trata de possessão. Pedro falou com o diabo, mas olhando para Pedro, como que dizendo: Pedro, você deu lugar ao diabo. Lembra do que Paulo diz? Não dei lugar ao diabo. E o que é dar lugar ao diabo? Dar lugar ao diabo é você pensar com o coração sem a revelação de Deus. Toda vez que você pensa com o coração sem a revelação de Deus, você dá lugar ao diabo. Há 3 riscos que o cristão corre quando a gente lê o verso 23, e a gente tem que evitá-los. Em primeiro lugar, é o risco de deixar o diabo nos seduzir. Para trás de mim, Satanás, diz o Senhor. O diabo é real. O diabo é tão real que ele tenta nos desfazer e nos destruir nos nossos relacionamentos. Note o contexto em que Paulo fala de darmos ao lugar ao diabo, lá em Efésios, você vai entender o que eu estou dizendo. Sabe qual é o contexto? O contexto é de relacionamento familiar e de igreja, onde a gente mais observa a ação diabólica é no relacionamento entre irmãos e familiares. O que significa isso? Significa que assim como o diabo tentou Jesus em Mateus 4, de 8 a 9, o diabo tenta nos fazer adorá-lo, desviando-nos do caminho da cruz, fazendo-nos correr atrás das coisas gloriosas desse mundo. O problema é que, quando a gente segue por essa estrada, a gente pode até ganhar o mundo inteiro, como Jesus diz aqui em Mateus 16, e nós lemos no verso 26, a gente pode até ganhar o mundo inteiro, mas a gente perde a alma. O discípulo tem que se lembrar que o risco que ele corre é de ouvir a tentação do diabo que diz: eu te darei todas essas coisas se prostrado me adorares. Ou seja, me adore, esqueça a cruz, esqueça essa coisa de negar a si mesmo, esqueça essa coisa de seguir os princípios de Jesus revelados na Bíblia, esqueça isso, queira o mundo, queira as coisas do mundo, eu te darei. E aí vem Jesus e diz: para trás de mim, Satanás, eu não vou deixar você me derrubar. Outra coisa que Jesus está dizendo quando ele diz assim: você é uma pedra de tropeço para mim. No verso 23 ele está dizendo que quando a gente nega o caminho da cruz, a gente faz outras pessoas ao nosso redor tropeçarem. Quantas não são as vezes em que a gente perde a estribeira, perde o rumo, por exemplo, diante de um filho. A gente esquece o que significa a cruz, e aí a gente quer fazer justiça com as mãos, a gente descontrola, a gente grita, a gente briga, e a gente serviu ali de tropeço para um filho que vai aprender com a gente a querer resolver no grito. Percebe como o diabo é astuto? Jesus diz: Pedro, você está sendo uma pedra de tropeço para mim, não me queira tirar da cruz. Todas as vezes que a gente nega a cruz na vida e na voz da gente, nas posturas e nas palavras da gente, a gente faz a igreja tropeçar.
E aí a gente começa a falar da igreja, a gente começa a falar das pessoas. Eu sou pastor há quase 16 anos, eu tenho ouvido pessoas dizerem: pastor, estão falando da igreja. Eu sempre digo a mesma coisa: não estão falando de mim nem de você, estão falando da noiva de Jesus. Darão conta de cada palavra. Não queira ser pedra de tropeço. Mas Jesus também diz: você não pensa nas coisas de Deus, mas nas dos homens. Pedro, você está seguindo o seu coração, Pedro. Você está seguindo o que seu coração está pedindo. Você está querendo ver as coisas só da sua perspectiva, está querendo puxar brasa só para a sua sardinha, tirar vantagem pessoal, momentânea. Você está querendo ser servido em vez de servir. Pedro, pare de pensar nas coisas dos homens e pense nas coisas de Deus. Pare de pensar com seu coração egoísta. Quem segue a Jesus precisa estar atento à inclinação do coração, precisa estar atento à tentação de correr atrás das glórias do mundo, servindo e adorando ao Deus do presente século, e tem que se atentar também para o potencial que você e eu possuímos, tanto para construir como para destruir, com as nossas palavras, com as nossas posturas, quando a cruz não é o nosso referencial. A caminhada do discípulo não é fácil. O seu caminho é de cruz. E olha o que Jesus diz no verso 24. Veja o que Jesus falou, irmãos: não perca a linha de raciocínio do Senhor. Pedro, no verso 22, chama ele, pensa com o coração, fala bobagem. Jesus repreende Pedro no verso 23 e diz: Pedro, você está dando lugar ao diabo. Você está sendo pedra de tropeço, você está pensando só em você. E sem lembrar, Pedro, sem dizer o seguinte: pensando só em você, você vai afundar você. Porque se eu não for para a cruz, você afunda. E aí Pedro, a essa altura, deve estar como eu e você. Duro é esse discurso. Aí Jesus piora. Verso 24. Então, esse então Jesus diz para nós, quando a gente está falando: mas que coisa essa vida de cruz. Então Jesus disse aos seus discípulos: se alguém quiser acompanhar-me, se alguém quiser vir após mim, se alguém quer se chamar cristão, você tem que fazer 3 coisas: negar a si mesmo, tomar a sua cruz e seguir. Agora deixa eu te falar uma coisa: tomar a sua cruz não é a sua sogra, viu, Itamar? Não é. Para trás de mim, Satanás, você está errado. Tomar a sua cruz não é a sua mulher, Eduardo. Tomar a cruz não é um filho que desvia do evangelho. Eu sei, a gente tem o hábito de dizer: essa é a minha cruz. Esse momento de enfermidade é a minha cruz, aquela casa onde eu moro é a minha cruz. Mas não é disso que Jesus está falando. A minha cruz é pregar sem ar-condicionado. O que Jesus quer dizer com negar a si mesmo, tomar a cruz e segui-lo? Primeiro, negar a si mesmo é morrer para si mesmo. É você mortificar a carne. Como é que você mata a sua carne? Não alimentando a carne. É você dizendo não para aqueles impulsos do coração que tentam você a agir carnalmente, egoisticamente. Então Jesus está dizendo: você quer ser cristão? Você quer viver uma vida que não dá lugar ao diabo? Você quer uma vida onde você não vai ser pedra de tropeço para os outros? Você quer uma vida que para de pensar em si e pensa nas coisas de Deus? A primeira coisa que a gente tem que fazer, Pedro, a primeira coisa que você tem que aprender: morra para si mesmo, negue-se a si mesmo.
sem esse discurso existencialista vigente que diz: eu vou cuidar de ser feliz. Porque você até pode ser, você pode até ganhar o mundo, mas você perde a sua alma. O que significa então tomar a cruz? Negar a si mesmo é mortificar a carne. E tomar a cruz? Lembra que eu disse no início que a cruz era um instrumento de vergonha e de tortura? Tomar a cruz significa você aguentar o escárnio do mundo lá fora. Quando você diz não a tudo que o mundo diz sim, e as pessoas rebatem em troca, é careta. Você não bebe, você não transa antes de casamento, você é crentão, você dá dízimo lá para o seu pastor. Fala para mim, você é um homem tão inteligente, está falando que é crente. Que história é essa? Tomar a cruz é você se identificar com o escárnio de Jesus, com a vergonha de Jesus. É você não temer os insultos, é você encarar a perseguição, é você deixar vir o sofrimento que todos aqueles que decidirem viver piedosamente sofrerão. Isso é a cruz. A cruz é eu e você não termos vergonha de dizer: eu sou da cruz, eu sou de Jesus, aleluia. E o que significa seguir a Cristo? Então ele disse assim: nega a si mesmo, para de alimentar a carne, toma a cruz, assuma o cristianismo onde Deus te pôs, assuma o cristianismo onde você está, não tenha medo de perder o emprego, não tenha medo de perder qualquer coisa, reputação em nome de... Agora, isso não é espaço para você ser um tolo, um bruto, um elefante numa loja de cristais, tá bom? Porque Jesus era tão... Você já parou para pensar por que Judas traiu Jesus com um beijo? Conquanto Jesus fosse tão cheio de verdade e irritasse tanto o coração pecaminoso, Jesus era um homem tão bom aos olhos até de Judas, que Judas não se contentou em apontar o dedo e falar: ah lá, é aquele. Ele foi lá com um beijo, uma mistura de amor e ódio. Era um negócio difícil para ele separar. Então as pessoas têm que olhar para o nosso cristianismo e ter raiva da gente beijando a gente. Não podem ter raiva da gente como se tem de um louco aí fora. Porque se nos perseguem simplesmente assim, tem algo errado. Tudo bem, em lugares radicais nós vamos ser sim odiados, como Jesus foi pela massa. Mas nos relacionamentos diários, do local de trabalho, da família, a gente tem que merecer dos outros o beijo deles. Então negar a si mesmo é parar de dar comida para a carne. Tomar a cruz é identificar-se com Cristo, sem medo do sofrimento, da perseguição e da vergonha. E seguir a Cristo significa seguir os seus ensinos, as suas palavras. Como isso é possível? Jesus termina dizendo, me dá mais 5 minutos e eu termino. Primeira coisa, Jesus diz: como é que você nega a si mesmo, toma a cruz e segue? Primeira coisa, você tem que abrir os olhos para o engano do seu coração. Olha o verso 25. Pois quem quiser salvar a sua vida, vai perder. Muita gente nega o cristianismo e nega a cruz porque diz assim: se eu seguir esse caminho de vida eu não vou ser feliz, eu vou perder minha vida. E Jesus está dizendo: para com isso. Se você quiser salvar sua vida negando a mim, no final você vai perder. Mas se você perder a vida hoje nos seus termos, por minha causa, você vai encontrar a vida. Abra os seus olhos. Verso 26, porque esse mundo você pode até ganhá-lo inteirinho, mas você vai perder a alma. E nada nesse mundo tem o valor da sua alma.
Então Jesus está dizendo: olha, você quer viver o caminho da cruz? A primeira coisa, abra os olhos para os enganos, o engano momentâneo de achar que você só vai ser absolutamente feliz se você fizer isso que o seu coração está pedindo. Mas se o que o seu coração está pedindo desonra pai e mãe, se o que o seu coração está pedindo desonra o cristianismo, Jesus está dizendo: tome a cruz, nega a si mesmo. Porque se você quiser ganhar a vida desse jeito, você vai perder. Abra os olhos. Segundo, cresça o olho na recompensa que está prometida. Eu acho tremendo, porque muita gente pensa que o cristianismo é só negação, só negação, só negação. Não é sonegação de imposto de renda não, viu? Só negação. De certa forma mas é uma negação para você ganhar algo maior. Olha o que Jesus diz no verso 27, pois o Filho do Homem virá na glória do seu Pai, com seus anjos, e então recompensará a cada um, de acordo com o que tenha feito. Ou seja, se você perder a sua vida hoje por causa de Jesus, você será recompensado. Cresça o olho nessa recompensa. E por fim, fixe os olhos na glória de Cristo revelada nas Escrituras. Verso 28, garanto-lhes que alguns dos que aqui se acham não experimentarão a morte, antes de verem o Filho do Homem vindo em seu reino. O que Jesus está dizendo? Busque maneiras de ver o Cristo glorioso hoje, aqui e agora. Nós vamos ver, Deus permitindo, domingo que vem, o capítulo 17, que é o Monte da Transfiguração, e aí os apóstolos Pedro, Tiago e João verão a glória de Deus transfigurada em Jesus. Então Jesus está dizendo, sabe qual é o segredo para a gente negar a si mesmo, tomar a cruz e seguir? Abra o olho para o engano do coração. Cresça o olho na recompensa que Deus está preparando para nós. E diariamente, busque maneiras de ver a glória de Jesus revelada na Bíblia. Leia a sua Bíblia, coma a sua Bíblia. Por que a gente busca tantas coisas na vida? Por que a gente mal começa a segunda dizendo, podia ser sexta-feira? Porque são nesses momentos que a gente encontra os prazeres. Jesus de alguma forma diz para nós o seguinte: aprenda a encontrar seus prazeres nele diariamente, lendo as Escrituras. Então Pedro tentou evitar a cruz. Ele queria poupar Jesus da vergonha e da dor. Pobre Pedro. Mal sabia que não tem cristianismo sem cruz. É na cruz que Deus condena o pecado e recebe o pecador. Paulo disse assim: quanto a mim, que eu jamais me glorie, a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, por meio do qual o mundo foi crucificado para mim, e eu para o mundo. Feche seus olhos.